Boa noite, pessoal. Então vamos começar hoje o nosso vídeo sobre o sistema nervoso, a última parte do sistema nervoso, que nós vamos falar dos sentidos gerais e sentidos especiais, tá? Para começar a explicar esse assunto, eu vou colocar aqui alguns exemplos, tá? Então nós temos aqui um gelo. Então o que seria esses sentidos especiais? Seriam as terminações nervosas que nós temos e que eles, em toda parte do nosso corpo, elas vão dar nossas sensações, várias sensações que sentimos. Então, calor, frio, sensação de pressão, sensação de dor. Então, tudo isso está relacionado aos sentidos especiais. Tá? Então, um deles são as percepções de frio e calor. Tá? Então, quando eu pego um gelo, que vai estar numa temperatura muito mais baixa que a temperatura ambiente, muito mais baixa que a temperatura do corpo, eu vou ter na minha pele receptores táteis que vão perceber essa sensação térmica de frio e automaticamente essa sensação térmica que vai ser provocada pelo gelo, ele vai estimular na pele os receptores de dor que vão automaticamente enviar essa mensagem via sistema aferente até o encéfalo. Vão chegar até a medula, até as terminações nervosas, medula, encéfalo. Então, onde tem a parte sensorial, que é a parte relativa à dor, e vai mandar a mensagem de retorno de dor e de constrição que o frio provoca na pele. Automaticamente os poros se fecham e eu senti essa sensação relativa ao gelo. Então essa é a sensação térmica de frio. Então esses receptores que nós temos na nossa abaixo da epiderme, eles vão dar essa sensação de frio, tá? Então esse é uma parte importante do sistema nervoso, onde você consegue perceber o ambiente ao seu redor. Essa mesma terminação nervosa que é relativa ao frio, ela também é relativa ao calor. Então eu peguei aqui um isqueiro para simbolizar o quê? O calor. Claro que eu não vou queimar meu dedo, né? Que eu não tô maluco. Então assim, mas só o fato de eu aproximar essa chama da minha pele, as terminações nervosas, que são as mesmas que vão perceber o frio, mas nesse caso vão perceber o calor, e vão identificar que ele é agressivo. Então, a sensação térmica de calor vai me dar imediatamente, vai a mensagem do mesmo sentido, das terminações nervosas táteis para os nervos, para os plexos nervosos, tronco nervosos, medula espinhal, encéfalo. Ordem sensorial é a ordem motora de eu me afastar da chama porque ela vai me queimar. Então, estou sentindo calor. Então, a mesma terminação nervosa que eu posso sentir o frio e o calor. São as terminações nervosas importantes que eu tenho. Um outro fator importante é que eu tenho receptores que eles vão, com o tempo, deixa eu só colocar o gelo aqui para não molhar muito, receptores táteis de pressão. O que é isso? São os receptores que eu tenho que vão me dar, assim, qual a força necessária, qual a contração muscular necessária que eu preciso para segurar essa bolinha, que é uma bolinha leve, macia. E tenho terminações nervosas que vão estar ligadas aos receptores musculares, que vão determinar assim qual a contração e força muscular necessária para me segurar essa bola. Então são outro tipo de terminação nervosa que me dão com o tempo essa possibilidade. Então eu posso apertar essa bolinha e a força suficiente só para segurá-la aqui. E se ela não for suficiente, que ela vai cair da minha mão. Então são terminações nervosas de pressão.
tá? E terminações nervosas de força contrátil muscular. Outra terminação nervosa que eu tenho, importante também, eu tenho aqui uma agulha comum, uma agulha de injeção, em que ela tem uma ponta. Então, a partir do momento que eu coloco essa ponta sobre a pele, ela vai gerar dor. Essa dor também é um alerta para o sistema nervoso. A mesma sequência, são terminações nervosas dolorosas agora, no sentido da dor. Então, o meu cérebro já aprendeu que isso é dor, que isso aqui vai me gerar dor, então ele vai me gerar uma reação, certo? Uma reação de sensibilidade à ponta da agulha. Eu tenho aqui uma esponja de lavar roupa, louça, tá? Que é usada para lavar, uma parte áspera e uma parte macia. Então, outra terminação nervosa que eu vou ter é relativa a perceber que essa aqui é uma parte macia e que essa outra parte é uma parte áspera, tá? Então, ela dá, com o tempo, a memorização do que é macio no meu corpo e do que é áspero. Então, isso dá por terminações nervosas que vão levar essa mensagem também até o encéfalo. Importante para o dia a dia de trabalho. Como que eu sei quanto eu tenho que aplicar de força para segurar essa ampola, uma ampola de medicamento, ó. Quanto que eu tenho que segurar de força suficiente para que eu não quebre essa ampola e para que eu não deixe ela cair. Então, isso vai da memorização das terminações nervosas que vão estar ligadas ao quê? A parte motora, muscular, necessária dos músculos para fazer abrir e fechar os dedos, e a terminações de pressão, para mim saber quanto de força é necessária para mim segurar essa ampola, não quebrar ela e ficar o suficiente para poder segurar ela para executar o procedimento depois de retirada do medicamento que está aqui dentro, certo? Então, com o tempo, eu vou saber dosar essa quantidade de força necessária, quanto eu preciso para segurar, de acordo com o peso e com a fragilidade do objeto que eu estou utilizando aqui no momento, certo? Então, isso com o tempo vai sendo. Todos são trabalhos que o sistema nervoso vai atuar de ponto de pressão, quantidade suficiente de contratura muscular necessária para esse movimento e qual o movimento que eu tenho que ter. A memorização do que eu tenho que fazer. Segurar aqui, movimentar outras partes da mão, mas mantendo seguro aqui, ok? Algumas terminações nervosas, elas também estão no interior das artérias no interior de algumas estruturas do corpo, para poder dosar também pressão sanguínea, perceber alterações fisiológicas importantes, certo? Mais um exemplo, a de sensibilidade mais, por exemplo, esse pequeno algodão, que vai me dar a sensibilidade a precisão do que está sendo tocado na mão. Se é uma coisa agressiva ou não, ou simplesmente é uma sensação de cócegas ou sensação incômoda que pode estar ocorrendo. Então, para isso, o que nós temos de importante no nosso corpo são os pelos. Os pelos têm terminações nervosas nos folículos próximos aos folículos dos pelos, que vão passar essa sensação, e ao mesmo tempo que o pelo também serve como uma medida de alerta do corpo, perceber também a temperatura externa, para perceber situações de risco ou alguma proximidade de um inseto que possa estar tendo, que eu perceba que alguma coisa está sobre a minha pele, tá? Então isso tudo também está relacionado a esse sistema de sensibilidade. Então aí nós temos dores rápidas, dores profundas, dores mais intensas. Então também essa característica das dores
está relacionada a essa percepção dos sentidos. A caneta é a mesma coisa. Quando nós aprendemos a escrever, você tem a quantidade suficiente de força para segurar ela, quantidade de força suficiente para trabalhar toda a musculatura que está relacionada à mão, os tendões, que vão fazer você o aprendizado de escrever. Então, é um processo complexo que ele envolve todas essas terminações para você poder conseguir controlar uma caneta. Ok? Então vamos para o vídeo explicativo agora. Então, pessoal, vamos dar sequência agora, após ao vídeo explicativo, né, de algumas exemplificações sobre os sentidos gerais e especiais, tá? Que é a última parte da nossa aula sobre o sistema nervoso, ok? Então, assim, os sentidos gerais, tá? Nós temos receptores no nosso corpo. Esses receptores têm duas classificações importantes, chamados de esteroreceptores e os interoreceptores. Então, os esteroreceptores são receptores que eles vão fornecer informações sobre o ambiente onde nós estamos, o ambiente externo. As percepções que nós vamos ter do ambiente. Então, eu coloquei aqui um exemplo para vocês de um alpinista que está numa região que tem uma geleira, então uma sensação térmica que muito acentuada de frio, tá? A temperatura externa abaixo da temperatura corporal, então ela vai ser sentida pelo corpo. Tá? Então, nesse exemplo aqui, esse alpinista ele vai perceber o que? O frio, a sensação térmica relativa ao frio. Então isso vai ser possível por causa dos esteroreceptores, que são esses receptores de percepção do ambiente, da percepção da luz, da percepção tátil, onde ele está, quanto que ele tem que usar de força para subir uma montanha dessa, por exemplo. Então esses são os esteroreceptores. E internamente nós vamos ter os interoreceptores, que vão fazer o controle das condições internas do corpo. Então, nesse mesmo exemplo que nós temos aqui, ele vai ter uma situação corpórea de diminuição da temperatura. Então, o corpo vai ter que fazer o controle disso daí, segurar calor na parte interna. Então, os receptores também da pele vão, através das terminações nervosas, vão levar a informação ao encéfalo para que ocorra um controle no organismo, um equilíbrio, para que ele se mantenha nesse ambiente que é um ambiente frio. Tá? Então isso é feito por os receptores internos. Então, nesse mesmo exemplo, eles vão ter, por exemplo, uma vasoconstrição, porque o frio provoca o quê? Uma contração dos vasos sanguíneos que vão se fechar. Então, nesse momento, o organismo vai perceber que ocorre uma vasoconstrição, com isso, diminuição de fluxo sanguíneo, e o nosso sistema nervoso vai ter que dar uma ordem pelo sistema nervoso autônomo, que foi o tema da nossa aula passada, para quê? Para que se controle essa vasoconstrição, senão vai faltar oxigenação para as partes periféricas e aí vou ter riscos de necrose e morte de tecido. Então, tudo isso está relacionado ao que? Quando você percebe isso no ambiente. Os nociceptores, tá? Esse aqui é um tipo de receptor que nós temos, importantíssimo, que eles vão fazer o quê? Eles vão responder a vários estímulos no organismo, tá? Esses estímulos, eles vão estar associados às lesões, tudo aquilo que vai provocar dor. Geralmente uma lesão vai levar à dor. A dor sempre é um sinal de alerta. Tá? Então, quando você tem uma dor, alguma coisa está errada. Tá? É um alerta do organismo, porque as terminações nervosas perceberam essa dor e ela vai dar um alerta para o nosso sistema. Ok? Então, nós temos dois tipos de sensações dolorosas. A chamada dor rápida, tá? E a dor lenta,
que é aquela dor que vai se prolongar por um tempo maior no organismo. Aqui, nesse desenho que eu trouxe para vocês, é para demonstrar o seguinte, uma situação chamada de dor referida. Quando a dor no nosso organismo ela é interna, relacionada principalmente aos órgãos e sistemas, então se chama-se dor referida, porque nem sempre ela é exatamente o local onde está ocorrendo. Por causa das terminações nervosas próximas, essa dor é irradiada, então ela é chamada de dor referida por esse sentido. Então, dores originárias em vísceras, que são os órgãos internos, são frequentemente percebidas e se envolvem em regiões específicas da superfície corporal inervada, pelos mesmos nervos espinhais, aqueles nervos que vão levar a informação até a medula. Então aqui, ó, se a dor está localizada no fígado, que ele fica aqui ó, no quadrante superior direito do abdômen, então estou aqui pintando a localização do fígado, e também aonde se localiza a vesícula biliar, que fica logo na parte posterior do fígado. Então essa dor ela vai irradiar nesse sentido. Então a pessoa às vezes vai chegar e dizer que está com uma dor nessa região toda aqui que ela irradia até o ombro. Tá? E não quer dizer que ela esteja com a dor no ombro. A dor está localizada aqui no quadrante superior direito do abdômen. Tá? Mas ela irradia, então ela é uma dor referida. Por isso que na avaliação física que é feita, na palpação, tudo, você vai palpar e vai poder perceber qual a relação da dor. Por exemplo, quando você tem um infarto agudo do miocárdio ou um pré-infarto, seria que é quando você tem a chamada de angina pectoris. Essa dor ela irradia para o braço esquerdo. Então é uma dor referida na região chamada de região precordial, e essa dor tem uma irradiação para o braço esquerdo. Mas não significa que você tem uma lesão no braço esquerdo, porque você está sentindo uma dor no braço esquerdo se o que está ocorrendo é lá no coração, certo? Então por isso que é chamado de dor referida. Ela faz uma confusão no nosso sistema nervoso e ela pega uma região que às vezes não é a dor local específico dela. Os ureteres, quando você tem, por exemplo, uma cólica renal, a dor é lá no rim, que fica na parte posterior do abdômen, mas essa dor irradia para frente, tá? E no caso do homem, ela vai até o testículo. Então, às vezes a pessoa chega lá dizendo que tem uma dor que vem das costas em direção ao testículo. Então é uma dor irradiada aqui, é uma dor também referida, mas tem uma relação com uma situação específica. Então daí na palpação, no exame físico, vocês vão perceber que essa dor não está relacionada ao testículo, mas está relacionado a uma questão renal, por exemplo. E nós temos aqui no outro exemplo a questão do estômago também, o intestino delgado, que ele fica bem no meio, aqui na parte central do abdômen, o apêndice, que fica do lado direito aqui, o apêndice fica nessa região chamada de fossa ilíaca direita. Então a dor vai ser uma dor que vai começar nessa região aqui e ela vai irradiar pelo abdômen, tá? Então aí a pessoa tem que saber na avaliação para poder determinar o que se refere, se é uma dor relativa ao apêndice ou se é uma dor relativa a alguma situação do abdômen ou do intestino, ok? Por isso chamado de dor referida. Então, agora vamos para os nossos termorreceptores, que foi comentado no exemplo que eu dei do vídeo de início aqui, que são os que vão fazer as sensações de alteração de temperatura, tá? Essas sensações elas podem levar às sensações dolorosas. Então, por exemplo, se você segurar um gelo por muito tempo, a vasoconstrição que ele provoca nos vasos sanguíneos da pele vai gerar dor. Por quê? Porque é uma situação de risco de agressão ao organismo. A mesma coisa se você aproximar a sua mão ou alguma parte do seu corpo do fogo.
como ele pode provocar uma lesão, ele vai acionar as sensações dolorosas, terminações nervosas de dor. Tá? E isso para alertar o organismo. Se a pessoa não tiver essas sensações térmicas próximas da pele, ela vai queimar a pele, ou aqui vai provocar um nível de lesão que chega à necrose, porque vai faltar oxigenação, certo? Então aqui nós temos aqui as terminações nervosas, ó, terminações nervosas livres, que são essas ramificações de nervos que ficam na região abaixo da epiderme, da derme e da epiderme, que são as terminações que vão perceber essas sensações e vão levar a informação até os nervos e os troncos nervosos. Então aqui nós temos as células de Mendel, que são células de sensibilização, de sensibilidade, e aqui nós temos o disco tátil, que ele vai perceber esse ambiente no tato, na relação que você tem quando você pega um objeto para saber a força necessária, se ele é áspero, se ele é macio, e assim sucessivamente. E aqui nós temos exemplos de terminações nervosas livres do plexo do folículo piloso, que está relacionado aos pelos. Então, onde eu tenho o folículo piloso aqui, eu tenho terminações nervosas próximas dele. Por quê? Porque o pelo vai perceber um toque, calor, frio do mesmo jeito, e essa terminação nervosa vai fazer uma ação sobre ele, ok? E aqui eu tenho um músculo, ó, ligado à terminação nervosa, que é o músculo eretor dos pelos. Ele vai fazer o pelo ficar ereto, você vai ter um arrepio, fica os pelos em pé, e aí nesse caso fecha os folículos aqui para segurar o calor, por exemplo, quando você está num ambiente externo mais frio que o interno, ou a sensação também de arrepio que dá numa situação de risco, de perigo, para alertar o organismo, e a sensação também que você abre os poros para saída de calor aqui. Então esse músculo vai agir fazendo esse sentido dos pelos. E agora nós temos mecanorreceptores. Então, receptores mecânicos, tá? Esses mecanorreceptores, eles respondem à deformidade física, o contato, pressão sobre as membranas celulares. Então, você pegou um peso, por exemplo. Qual a força necessária para você segurar aquele peso? Tá? Então, esses receptores táteis que eles vão dar essa informação. Tá? Então, vibração, pressão, sensação térmica sensação de pressão, sensação de alguma substância que pode ferir a pele. Então, eles fazem essa variação. Então, aqui nós temos o mesmo exemplo anterior, ó, um pelo, os receptores estão relacionados ao pelo, do folículo piloso, ó. E aqui as várias terminações nervosas. E a parte que são a parte sensitiva, que vai perceber esse ambiente externo, o que pode ser prejudicial. Tá? Então, e abaixo aqui eu vou ter a musculatura que vai fazer o efeito muscular. Tá? E nós temos os baroreceptores, que são relacionados diretamente à pressão. Então, baro relativo à pressão. E eles têm também na parede dos vasos sanguíneos e nos tratos digestivos. Então, por exemplo, a pressão arterial está elevada, esses receptores vão dar uma informação para o organismo para atuar com as enzimas necessárias ou com a ação do sistema nervoso autônomo para vasoconstrição ou vasodilatação. Tá? Então, tudo tem uma relação direta. O funcionamento das genitais e do sistema urinário também. Tá? Dentro da uretra, você tem esses receptores para perceber a urina e assim, qual a ação que o organismo vai ter nesse caso. E também na relação às articulações e músculos na função. Então aqui eu tenho um outro exemplo dos baroreceptores. O nome é um pouquinho estranho, né? Então
chamados receptores de distensão. Ele controla as alterações de pressão numa resposta imediata e se adaptam, mas se adaptam lentamente. Então, esses receptores estão, por exemplo, nas paredes das artérias e veias de grande calibre do corpo, como a veia cava, por exemplo. E eles vão atuar assim, no controle da pressão sanguínea, informando ao organismo, passando que a pressão está elevada. Nesse sentido, quando a pressão está elevada, qual a ação do organismo? Faz uma vasoconstrição, uma vasodilatação, e assim e também libera algumas enzimas que são importantes para esse controle. Então vamos começar para um deles aqui, os baroreceptores do trato digestório. Tá? Eles estão relacionados aqui ao estômago, ó. Pintando o estômago aqui, e eles vão provocar o que? Os reflexos de movimentação dos materiais ao longo do trato digestório. Então entrou aqui o alimento, começa-se o peristaltismo e ele vai empurrar isso para o intestino. Então são receptores de pressão que ficam na parede interna do estômago. Nós temos aqui os baroreceptores da parede da bexiga urinária. Então nós temos aqui a bexiga, vou pintar aqui onde está a localização da bexiga, ó, bexiga urinária. Então eles vão fornecer informações do volume da bexiga urinária. Então, quando a bexiga enche, tá? Quando ela enche, a bexiga é um músculo, ela enche, esses receptores internos vão dar a informação de que ela está cheia e que ela precisa ser esvaziada. Tá? Então aí você vai acionar o reflexo da micção, que é a vontade de ir ao banheiro e fazer xixi. E aí quando você chega, você controla o esfíncter que vai estar aqui para ele relaxar e você fazer a micção. Os baroreceptores do seio carótido e do seio da aorta. Então são receptores de paredes de artérias. Então eu tenho aqui a artéria carótida, ó, e aqui embaixo eu tenho a artéria aorta. Então, esses receptores que estão no interior das artérias, eles que vão fazer esse controle da pressão sanguínea, tá? Levando ao sistema nervoso autônomo para que ocorra o controle cardiovascular e respiratório. Tá? Então, quando ocorre o aumento da pressão, ocorre toda uma sistemática no organismo para fazer o controle disso aqui. Então, isso é possível porque você tem receptores sensíveis aqui na parede interna das artérias. Então nós temos os baroreceptores do pulmão agora. Então aqui nós temos do pulmão direito aqui e o pulmão esquerdo. Tá? Então ele é relativo à expansão pulmonar. Essa expansão pulmonar vem junto com os ritmos respiratórios de inspiração e expiração. E com isso você faz o controle da frequência respiratória, tá? Se você vai precisar respirar mais rápido ou mais devagar, ou uma inspiração mais profunda ou não, de acordo com a necessidade de oxigênio que o corpo precise. Os baroreceptores do colo, tá? Esse aqui, o colo é do relativo ao intestino grosso aqui, eu tô pintando ele aqui para vocês verem, ó. O início dele aqui do lado direito, o colo transverso, o colo descendente, o sigmoide e até o reto. Então esse aqui é o intestino grosso. Então nesse caso, o que ele vai fazer? O reflexo da defecação. Então quando o alimento que veio lá do estômago, passou pelo peristaltismo, foi empurrado aqui pelos baroreceptores do trato digestório, entrou no intestino delgado, fez todo o processo, ele chega até o intestino grosso. Então quando chegou aqui, aí ele vai começar a ser empurrado aqui pelo peristaltismo para ser jogado fora. Então esse reflexo da defecção é a vontade, quando você tem vontade de ir ao banheiro, para você eliminar o conteúdo que está dentro do intestino. Tá? Então só resumindo, esses baroreceptores, eles têm ação sobre a respiração, sobre a digestão, sobre a micção, sobre a defecação também, e sobre o controle de órgãos internos.
Agora vamos falar dos proprioceptores. Tá? Esses proprioceptores estão relacionados aos movimentos e às posições das articulações, tá? E a parte de tensão nos tendões e ligamentos e o estado da contração muscular. Estão ligados diretamente à parte osteomuscular. Qual a tensão do músculo para um movimento, uma contração muscular, também nos tendões, ou se tem alguma lesão ou dor que ele vai relacionar, e tudo isso também ligado às fibras musculares e à relação com o sistema nervoso, a passagem dessa informação para a medula, da medula para o encéfalo. Tá? Então, os proprioceptores são aqueles que vão estar ligados diretamente ao sistema osteomuscular e ao nosso controle da musculatura. Você perceber se você precisa de mais força ou menos força. Os quimiorreceptores, tá? Então, os quimiorreceptores são receptores que vão estar ligados a substâncias químicas. Então, as hidrossolúveis e as lipossolúveis. Hidrossolúveis, hidro é água, são solúveis em água. Lipossolúveis, que são solúveis em gordura, lipo é gordura, tá? Que vão estar dispersas no líquido intersticial do organismo. Então, eles vão controlar a composição química dos líquidos. Então, o que acontece? Por exemplo, vamos começar pelos quimiorreceptores próximos aos centros respiratórios e ao bulbo. Então, eles vão controlar aqui uma situação chamada as alterações de pH e P e potencial de dióxido de carbono no líquido cerebroespinhal, né, que é também chamado de líquido céfalo-raquidiano. Então, pH é o que? O potencial de hidrogenização. É a capacidade de uma substância ela ser alcalina ou ela ser ácida. Tá? Então, cada líquido no organismo, cada parte do organismo tem uma característica de pH, um pH alcalino ou um pH ácido. Então, se tiver uma alteração nesse pH, esses receptores químicos eles vão passar essa informação imediatamente no organismo e ocorre um processo de equilíbrio para se controlar esse pH, para que ele fique sempre do ideal para cada localização. Então, no caso, assim, eles vão desencadear o quê? Ajustes reflexos na profundidade e na frequência da respiração. Então, se você tiver uma alteração, eles vão ter alterações fisiológicas para se fazer o controle disso. Tá? Por exemplo, se faltar oxigenação no organismo, por exemplo, ele tem uma alteração automática de pH do sangue. Então, isso tem que ser controlado. Quando você tem uma situação de dióxido de carbono, que aqui você tem aumento de CO2, por exemplo, você inspirou fumaça no incêndio, então isso vai ter uma alteração nesse pH também do sangue. E você pode chegar a uma situação chamada de alcalose metabólica, que é uma situação de risco no organismo. Os quimiorreceptores dos glomos caróticos, também a situação aqui no vaso sanguíneo, ó, que é onde fica localizada a carótida, também relacionado ao controle de pH. Tá? Isso que eu acabei de falar agora das situações de pH do sangue que são em risco. Tá? Então, também vão ocorrer situações de equilíbrio e desequilíbrio, então vou ter que ter essa atuação. E temos aqui os glomos para-aórticos, que são os vasos sanguíneos que estão próximos à artéria aorta. Tá? Também é a mesma coisa, o controle de pH do sangue. Tá? Isso aqui é muito importante, que você pode ter uma situação chamada acidose metabólica ou alcalose metabólica, aumento da acidez do pH do sangue ou diminuição aumento da alcalinidade no sangue, chamado de alcalose, e aumento da acidez, chamado de acidose metabólica. Para isso, eu tenho os neurônios quimiorreceptores que vão passar essa informação. Tá? Então, esses quimiorreceptores,
eles vão se encontrar no interior do sistema nervoso central, tá? Então, na superfície chamada de ventrolateral do bulbo e nos glôbulos carótidos e para-aórticos, tá? Então, eles estão envolvidos com essas situações do organismo, importantes para o nosso equilíbrio. Ok? Então, chegamos ao término dessa aula, tá? Aqui as referências que eu usei para essa aula, que eu usei o material do Martini. Então, até a próxima aula, pessoal.